24º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Neste momento, estamos recebendo o Dr. Ricardo Stanziola Vieira, que é professor dos cursos de graduação e pós-graduação, mestrado, doutorado, da Univale, em Santa Catarina, advogado, consultor jurídico e que esteve participando dessa edição em muitos momentos, né, doutor Ricardo? E a primeira pergunta, questões climáticas, mudanças do clima. Qual é a sua leitura? Então, agradecer a oportunidade de estar aqui no programa. É uma satisfação estar nesse congresso de direito ambiental que eu participo todo ano, apresentamos trabalhos. É diretor do Planeta Verde. Diretor do Planeta Verde, trazendo trabalhos de nossos alunos, pesquisadores. E esse ano o tema é justamente mudança climática, né? Tivemos aí a palestra, inclusive, do Paulo Artacho, que colocou o problema dos indicadores. Então, não há dúvida, né, desse desafio do antropoceno, né? Isso a gente já vem discutindo na Univale já há algum tempo também. A questão que chama mais atenção é qual o papel do direito, né, das políticas públicas e como que o IDPV está, né, se posicionando em relação a isso, as representações aí nos organismos nacionais, né? Então é muito claro, evidente que nós temos avanços em reconhecimento da problemática do clima, o Acordo de Paris, não é? Os ODS, então essa ODS, né, vamos colocar para a nossa audiência aqui, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Exatamente, então o mundo já está discutindo isso e não há dúvida, aí você tem questões mais dramáticas, que são os desastres ambientais, os deslocados ambientais, né? Algumas propostas surgindo em relação a isso, de governança global, de acordos de compensação, alguns mecanismos jurídicos, né, novos de compensação ambiental, né, tanto no clima quanto na biodiversidade, que está muito associado também à sexta extinção em massa de biodiversidade. Então, a gente, num primeiro momento, fica um pouco deprimido, assustado né, não se trata mais de achismos, né, são fatos, são dados. O nosso modelo civilizatório está em crise, né? E a questão climática é um sintoma mais evidente dessa crise e nós do direito precisamos sim correr atrás, né? Então esse é o cenário. Então, todos os painelistas são unânimes nesse sentido. Talvez agora assim, né, diferentes contribuições no sentido de o que fazer, né? Como enfrentar esse problema, não é? E no caso brasileiro a gente tem aí um desafio muito sério, que é os embates, né, de modelo civilizatório. As políticas públicas nem sempre respondem à altura, algumas inclusive correm o risco de haver um retrocesso, né? Tem um princípio da vedação do retrocesso muito importante, e isso traz a questão política para o jogo. Então nós temos um jogo que é científico, né? Dados, né, evidenciando isso. Temos uma questão que é jurídica, então as políticas públicas, o direito internacional, transnacional, que a gente discute isso muito na Univale também, desafios transnacionais. Você precisa de políticas e de direito transnacional, nós precisamos construir isso. Então direito, e aí você tem elementos também da economia, do modelo de desenvolvimento, que tipo de capitalismo a gente vai incentivar, e elementos políticos, que a gente não pode deixar de tratar aqui, né? Isso, inclusive, é uma coisa que nem sempre é lembrada, mas que, né, temos que trazer esses 4 elementos: político, econômico, jurídico e científico. Isso torna o debate mais desafiador ainda, né? A partir desses elementos, como podemos pensar nos instrumentos? Então, o que eu acho que é não vou dizer que é um problema, mas é um desafio. Muitas vezes o cientista pensa no seu campo, o jurista pensa no seu campo, e a gente pouco discute, por exemplo, questões de instrumentos econômicos, né? Agora tem sido muito discutido a questão da análise econômica do direito, as limitações, então muitas vezes esses mundos não se falam muito, né? E a questão política, então qual deve ser o arranjo institucional, né? A gente do direito está tendo que discutir isso. Eu tento, nas minhas aulas, nas minhas pesquisas, juntar todos esses fatores. Não basta você ter um marco regulatório, nacional ou internacional, isso é muito importante, claro, se você não tem um arranjo né, que é a expressão da moda agora, de governança, de atores. Isso pode ser problemático
na medida que você precisa de respostas rápidas. Então, o mundo científico e jurídico teria uma tendência a dar uma resposta rápida, mas agora a gente tem que levar em consideração todos esses atores, ditos atores, novos atores da governança. Pode ser uma solução, pode ser muito interessante, você tem elementos novos aí de participação, de acesso à informação, são direitos novos que permitem trazer esses novos atores. Mas isso tem um problema político, que é o confronto de interesses, né? Isso fica muito evidente, por exemplo, quando se discute energia. Quando se discute energia, você tem de um lado evidências, né, no sentido de descarbonização, né, até bom para a economia, né, mas você tem modelos que associados ao rodoviarismo, aos combustíveis fósseis, que vão resistir impondo as suas instituições, a sua governança, né, o seu direito, apesar das evidências científicas já deixarem claro. Então, em ambientes como os países nórdicos, a Alemanha, que a conjuntura política já é um pouco mais favorável, esses elementos científicos, jurídicos e econômicos caminham melhor. Então você consegue ter uma governança fluindo para uma sociedade de baixo carbono, mais inclusiva, mais socialmente justa, mais participativa, né? É o que é o verdadeiro ganha-ganha. Então, não dá para dizer que o jogo não funciona dessa governança transnacional da sustentabilidade. Ela é mais travada em ambientes em que você não tem, vamos dizer assim, clareza dos atores, né? Que é uma política aí, muitas vezes assim, de baixa transparência, de interesses que são interesses muitas vezes individuais, ou de pouca informação. Né? Nem sempre é um problema de má fé, muitas vezes é um problema de pouca informação. Né? É o caso em alguns setores da sociedade brasileira que as pessoas são manipuladas, né, pelos meios de informação. Então a gente que acaba tendo, sim, uma espécie de fake news dentro do próprio cenário da governança ambiental. Né? Isso é o que eu acho que é também um desafio para a gente, enquanto jurista, pensar, sair um pouco do direito, né, e olhar essas questões, né? Então, geralmente os dilemas, você vai colocar assim, embates de modelos civilizatórios na questão da alimentação, transgênicos, na questão da mineração, né? Como você fazer essa gestão de conflitos, né? Em outras palavras, está ficando cada vez mais evidente, isso a gente vê em todos os serviços ecológicos, ecossistêmicos, que é o que a gente sempre luta aqui para avançar jurídica e cientificamente. Parece que já não tem muito o que discutir. A novidade não é isso. A novidade é como implementar isso. Né? E aí você tem uma série de desafios que num ambiente como esse é muito importante a gente discutir isso. Né? Então, eu poderia até comentar algumas coisas, não sei se você quer me... Não, podemos comentar. O que você gostaria de destacar, professor? Em linhas gerais, que a gente tem discutido lá no nosso programa de mestrado... Sim, perfeito, né? As pesquisas que desenvolvem na Univale. A gente tem uma linha muito clara, que é a questão transnacional. Você não vai discutir um problema do clima, da biodiversidade, dos deslocados ambientais, das migrações transfronteiriças, né? Olhando só para políticas de Estado. Por mais que elas sejam importantes também. São problemas transnacionais que têm que ser tratados transnacionalmente. Né? Isso mexe com as instituições, com os espaços de poder. Né? Daquela governança nem sempre, né, uma governança mais marrom, uma governança, né, não transparente, que é muito clara ainda no mundo, não só no Brasil, na América Latina, mas em outros países. Né? Então quebrar trazer o oxigênio, trazer uma harmonização, uma democracia de fato, né, tem sido um desafio para o direito ambiental. Então muitos juristas do direito ambiental não estão acostumados a discutir política, poder, democracia, governança, economia. Então esse é o primeiro desafio. Eu diria que a sustentabilidade hoje já tem elementos suficientes aí do aspecto científico, né, material, dados. E você precisa agora o quê? Discutir quem vai fazer, né? Quem vai ser liderança nesse processo, né? E com toda a problemática que isso enseja, porque se tiver muitas lideranças também, você não chega a lugar nenhum. Né? Então, às vezes, precisa realmente ter um teto. Né?
E quem financia, de onde vem o dinheiro. Então, numa sociedade capitalista global, os atores econômicos passam a ser fundamentais. Alguns inclusive, já optaram por um modelo de sustentabilidade, que a gente chama de uma economia verde, de uma economia de baixo carbono, mas se você ainda tem atores econômicos importantes jogando contra, literalmente, né? E manipulando o jogo. Então isso a gente já viu na indústria do tabaco, a gente já vê na indústria dos agrotóxicos, a gente vê na indústria da mineração, né? Vão resistir até onde puderem. Então, como mudar essa dinâmica? Impondo novas regras contra esses atores que ainda são muito poderosos, incentivando novas práticas que jogam de outro jeito, talvez seja uma alternativa mais inteligente, né? Ou talvez as duas. Então, em que sentido? Responsabilizar e punir severamente os causadores de danos, né? Como no caso da mineração, mas não só isso, incentivar aqueles atores econômicos que jogam de outro jeito, em subsídios, sim, não para a indústria do petróleo e gás cancerígena, né? De alto carbono, que cria tantos problemas, mas por que não instrumentos econômicos, né? Para novos atores, novos investidores, né? Então você precisa convencer também o financiador. Nós temos uma agenda importante, que não foi discutida nesse evento, que é a agenda de Addis Abeba, que não saiu do papel aqui, pelo menos em países como o nosso. Então, que é justamente isso. Você tem Acordo de Paris, você tem metas que são voluntárias, isso já é um problema, mas talvez não tivesse como fazer de outro jeito diante da dinâmica da governança global. Mas você não tem claramente quem vai financiar isso. Então, se você não tem o interesse de mercado, nem as metas voluntárias, que já não seriam suficientes, mas ruim com elas, muito pior sem elas, a gente não vai conseguir, numa estimativa hoje mais pessimista, nem atingir as metas, os INDC, são as emissões nacionalmente determinadas, né? Cada país, no Acordo de Paris, coloca o seu teto. Eu me comprometo a fazer isso. Então a gente vê, por exemplo, no caso brasileiro, eu vou ter o cuidado aqui de dizer que isso talvez não seja explícita má-fé, mas não deixa de ser uma certa má-fé. Nós temos atores econômicos que estão literalmente, né, pisando em cima desses avanços do direito ambiental, das políticas públicas. Não vou nem dizer aqui muito avançadas, porque isso é o mínimo, né? É o mínimo do mínimo, é uma boa economia. Aí sim a gente teria um desenvolvimento econômico decente, né? Geração de emprego e renda aprovado, isso já há muito tempo que a economia verde, esse capitalismo verde, ele gera muito mais emprego, desenvolvimento, PIB, se é essa que é a medida do momento, né, dos indicadores, do que a economia marrom. Então, queremos resolver o problema do desemprego, levar o país avante, nós precisamos pensar uma sustentabilidade inteligente. No Brasil nós temos instrumentos jurídicos, dados científicos, que a gente não tem ainda vontade política para isso. Já tivemos um pouco, a gente andou para trás nesse sentido. Então, com muito cuidado a gente tem que falar isso, né? Que são atores todos, né, na sua legitimidade, mas que não dá mais para fingir que não existem evidências, que não existem dados, que não existe um direito ambiental. Então a gente fica até um pouco, né? Em outras palavras, as políticas públicas hoje, em algumas situações, elas agridem o básico do bom senso, Fabiano. Basicamente isso, né, não precisa ser um grande estudioso para perceber isso, né? Acho que é isso, né, Ricardo? O professor Ricardo deu um relato aqui, né, extenso, né, bastante instigante, né, os seus projetos de pesquisa, abordando temáticas as mais diversas, mas que convergem basicamente para a instrumentalização, esse diálogo e essa instrumentalização, né, para poder efetivar. Se você puder falar mais um pouquinho? Sim, por favor. Tentando passar uma mensagem otimista, porque uma das coisas que chamou atenção nesse nosso congresso aqui, que é tão interessante, a situação ela é ambígua. Nós temos grandes avanços, grandes consensos, mas ficou evidente que precisamos trazer o elemento político e econômico para dentro do jogo da sustentabilidade. Isso é uma defasagem dos juristas, de forma geral, né?
Nós temos os ODS que não são instrumentos jurídicos. O professor Prier tem debatido muito nisso. Vamos associar instrumentos jurídicos com metas, com responsabilidades, com quem financia, claras, para colar isso nos ODS. Senão vai ficar só uma declaração de boas gestões, de sustentabilidade retórica. Então, não é o que tem acontecido. Em muitos lugares do mundo a gente já tem realmente incorporado instrumentos jurídicos, políticos para isso. Uma possibilidade aqui no Brasil hoje, analisando aí a conjuntura toda, os desafios, né, os grupos de pressão que nós temos, por isso que o direito ambiental é a ordem do dia, porque ele encostou na economia e na política. Enquanto a gente só falava de espaços de proteção, de unidade de conservação, espécie ameaçada de extinção, isso era um debate que não agredia o status quo, não colocava limites a expansão desse modelo civilizatório insustentável. Então agora ficou evidente que o nosso modelo civilizatório planetário, não é só aqui no Brasil, ele precisa ter melhorias. Então é um papel para o direito ambiental novo que muitos juristas também não foram pegos de surpresa. Então a gente tem que fazer avançar para o bem comum. Uma saída são políticas locais, regionais, não é? Isso também foi discutido aqui, possibilidades aí de municípios terem propostas inovadoras. Vamos falar um pouquinho do caso de Itajaí, que a gente tem. O Itajaí é um exemplo nesse sentido, né? No município de Itajaí nós temos esse PM, que é o Planejamento Estratégico do município de Itajaí, com várias ideias interessantíssimas. Aí isso envolve o Pacto Federativo Brasileiro, até onde o município pode inovar, etc. Mas tem muitas políticas públicas ambientais que acontecem na esfera municipal, sociedade civil organizada, universidade. Então, eu diria que essa é uma possibilidade do Brasil. Essa série de políticas que a gente tem, de resíduos, de recursos hídricos, isso incorporar o ODS na prática. Inclusive, nós vamos fazer agora um evento junto com o comitê local, dia 30, essa semana, amanhã, sobre isso. Então, muitos municípios, o movimento ODS está acontecendo. Então, tem coisa boa, tem avanços interessantes e a gente, do direito ambiental, precisa contribuir, participar criticamente desse debate. Nesse sentido, eu sou meio pessimista e meio otimista. Eu acho que existem possibilidades interessantes, né, para esse debate. A gente tem trabalhado lá no nosso projeto Laboratório de Cidadania e Sustentabilidade. Convido a todos a visitar a nossa página no Facebook, etc. Nesse sentido, de construir lideranças e de ajudar no financiamento. Então, trazer todos esses atores, né, que era um debate que era exclusivo de mercado ou de gestores públicos. Agora, todos os atores precisam participar desse processo aí da implementação do desenvolvimento sustentável, tá, né? Mais do que nunca, nós já estamos passando da hora de realmente mudar nosso modelo civilizatório, né? Uma questão de bom senso. Isso vai implicar em alguns conflitos, porque, como eu falei, alguns atores ainda não entenderam ou estão resistindo, né, a essa mudança paradigmática, etc. Então, aí é um desafio pela frente, né? Obrigado, Fabiano. Eu que te agradeço, doutor Ricardo. Muito obrigado pela entrevista. E a você? Fica aí o convite para acompanhar as demais que realizamos aqui no 24º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental.